Então, trazendo notícias do Santos para o prefeito Bruno Covas e para os brasileiros, hein? Ontem só deu time brasileiro, todos foram bem na rodada da Libertadores, né, Guilherme Simati? Muito bom dia. Tudo bem, Silvânia? Pedro, bom dia para vocês e para todos os ouvintes da Bandeirantes e principalmente o Santos, né? O Bruno Covas até postou nas redes sociais, linda a vitória do meu peixe, e foi mesmo. O Santos venceu o The Strongest por 5-0, foi a primeira vitória do Santos nesta edição da Libertadores. Marinho, o Pirani, o Balieiro, o Lucas Braga e o Kevin Malto, jogador das categorias de base, marcaram os gols, os 5 gols. O Santos que é o terceiro colocado do Grupo C. Ainda entre os brasileiros, o Palmeiras venceu o Defensa e Justiça na Argentina por 2-1, com 2 gols do Rony. Palmeiras que praticamente já encaminha a vaga na próxima fase da Libertadores, a fase oitavas de final. O Flamengo venceu a LDU em Quito por 3-2, grande vitória na altitude do Flamengo. Gabigol fez 2 vezes, né? 2 gols. O Bruno Henrique acabou fazendo também um gol nessa vitória do Flamengo. O Flamengo que tem 3 jogos e 3 vitórias dentro da Libertadores da América. E o último brasileiro que jogou ontem pela competição foi o Atlético Mineiro, que goleou o Cerro Porteño por 4-0. O Hulk marcou 2 vezes, o Savarino fez um gol e o Vargas acabou fechando o placar 4-0 para o Atlético, que tem 7 pontos, é o líder do Grupo H da Libertadores da América. E hoje tem o São Paulo em campo também. São Paulo que deve atuar de novo com 3 zagueiros, né? Contra o Racing hoje na Argentina, às 7 horas, com transmissão da Rádio Bandeirantes. São Paulo deverá ter Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo na zaga, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo, Luciano e Pablo. O São Paulo que está no Grupo E da competição, Silvana e Pedro, tem 2 vitórias em 2 jogos. É o líder do Grupo E da Libertadores da América, o São Paulo. Bom, não deu pro Neymar, né? Eu torci por ele. Você sabe que eu gosto do Neymar, né, Simati? Eu sempre falo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, mas não deu pro Neymar ontem. Manchester vai pra final pela primeira vez, né? Exatamente. E, aliás, o Neymar acabou sendo apagado por um time muito bem montado pelo Guardiola, né, Pedro? Tivemos a vitória do Manchester City ontem por 2-0, jogo que acabou definindo a classificação do City para a final da Liga dos Campeões da Europa. E agora o Manchester City aguarda ou Chelsea ou Real Madrid. É o jogo que acontece hoje pela UEFA Champions League, talvez um clássico inglês. Aliás, chamando a atenção, né? Porque pode ser um clássico inglês e pode ser também o Guardiola contra o Real Madrid. O Guardiola, que é ídolo do Barcelona, teve aquela sequência grande de confrontos com o Real Madrid. Certamente teremos uma grande final de Liga dos Campeões. Como sempre. Certamente. E claro que você vê como é o destino do futebol, né? Às vezes, né? O treinador sai de um time, mas vai jogar lá contra aquele que era o rival do seu antigo clube. Então, essas coisas são muito interessantes também no futebol mundial, né, Simati? Exatamente. O Guardiola, ele travou aquele duelo com o José Mourinho, né? E como o mundo dá voltas, Pedro, ontem o José Mourinho foi anunciado pela Roma da Itália, no dia em que o Guardiola acabou sendo finalista da Liga dos Campeões da Europa. Esse jogo de hoje acontece na Inglaterra, Chelsea e Real Madrid às 4 horas da tarde. Será certamente uma grande final. Foi o primeiro jogo? O primeiro jogo foi 1-1. 1-1 na Espanha. Foi bem melhor, né, Simati, no primeiro jogo, mas acabou cedendo ali um empate e aí deu pano pro azar, né? Porque enfrentar o Real Madrid... Lembrando que o Real Madrid, muita gente critica às vezes nessa última temporada aí, mas ele teve, ao longo dessa última temporada, 52 lesões de jogadores, fora 8 casos de Covid. E ainda assim, olha, pode ir para a final da Liga dos Campeões, ainda tem chance no Campeonato Espanhol também. E ontem, voltando aí ao jogo do PSG e do Manchester City, o brasileiro que foi bem não foi... O Neymar não foi mal, mas o brasileiro que foi bem não estava do lado dele, não, estava do outro lado. O Fernandinho teve uma atuação ótima ontem no jogo, hein, Simar? Silvânia, o Neymar foi o terceiro brasileiro melhor em campo, porque o Marquinhos foi melhor que ele. Exatamente. O Marquinhos acertou o travessão também, jogou demais. Aliás, que grande zagueiro é o Marquinhos, que grande zagueiro. E eu concordo contigo. O Fernandinho, aliás, conseguiu anular o Neymar. Jogou demais o Fernandinho, jogador do Manchester City, que, se não me engano, fez aniversário ontem. Até o Pepe Guardiola brincou, ele faz aniversário, eu vou deixar ele jogar. Olha só. E aí o Fernandinho realmente arrebentou com o jogo. Acabou anulando o Neymar. Vai ser uma grande final de Liga dos Campeões, certamente. E eu vou torcer pro Guardiola. Vamos lá, então. Não sei quem vai ser o adversário. Obrigado, hein, Simati. Bom trabalho. Valeu, Pedro. São 6 horas e 9 minutos.